manifestação em Washington teve mais de 300 mil pessoas, né? Manifestações de porte semelhante ocorreram nos principais países ocidentais. E no Brasil também está crescendo. Em São Paulo, a manifestação tinha mais de 10 mil pessoas. As manifestações anteriores mal tinham chegado a 2 mil pessoas. Então, nós tivemos um expressivo crescimento. A passeata que percorreu a Paulista, desceu a Rua da Consolação até a Praça Roosevelt, tinha muita gente, com muito acolhimento do público que passava nas vias opostas, onde estava ocorrendo a passeata, muito ânimo, desta vez com presença dos movimentos sociais. Havia uma coluna do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, havia uma coluna do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, havia uma coluna da Central de Movimentos Populares, da CMP. Então, os movimentos sociais começaram a se fazer presentes, né, de uma maneira organizada. Agora, os partidos, esses ainda estão ausentes. Fora os pequenos partidos que atuaram na manifestação, os grandes partidos de esquerda, o PT, o PSOL, o PCdoB, ainda uma presença muito tímida, muito tímida. Tá? Havia ali um ou dois parlamentares do PT, havia um ou dois parlamentares do PSOL, até estava presidente do PSOL no ato, a Paula, estava ali alguma representação do PCdoB, quadros históricos vinculados à questão palestina, mas ali não havia presença dos parlamentares de uma maneira expressiva, das direções dos partidos de esquerda. Há uma questão a ser resolvida. Por que os partidos de esquerda no Brasil não se envolvem a fundo na questão que é um divisor de águas da nossa era? A questão palestina tem o porte que teve no passado a Guerra Civil Espanhola, a luta antinazista ou a Guerra do Vietnã. Nós não estamos falando de uma questão secundária. Nós estamos falando de uma questão vital dos nossos dias, um divisor de águas. Além de ser um divisor de águas, Daphne, é um grande tema da sociedade brasileira. As pesquisas que estão sendo realizadas, eu vou aqui registrar, por exemplo, a Quest, que foi realizada há cerca de 10 dias, colocava como primeiro assunto, tanto na lista de notícias negativas sobre o governo, quanto na lista de notícias positivas, a atitude do governo em relação ao conflito, à agressão de Israel contra os palestinos. Então, eu não consigo compreender, até do ponto de vista interno, essa omissão dos grandes partidos de esquerda. É verdade que alguma coisa se moveu, nas 24 horas que antecederam a mobilização do 4 de novembro, começaram a aparecer alguns cards, algumas notas nos portais. Você tem exceções, não é? Então, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, tem tido sempre uma postura muito combativa em relação à questão palestina, mas ela não consegue arrastar o PT para isso, ela não consegue mobilizar o PT para isso. Ou seja, o PT, como instituição, suas direções estaduais não se envolvem. E você tem uma explicação para isso? Para essa? Qual seria a causa dessa timidez? Eu tenho tentado descobrir isso, conversando, analisando, debatendo. Primeiro, há uma negação. Você conversa com os dirigentes do PT e do PCdoB, eles dizem, não é assim. Nós estamos nos envolvendo. Olha, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Mas quando você vai às manifestações, você percebe que não é real. Porque você não vê ali os parlamentares. Você não vê ali as direções. Você não vê na organização dos atos sequer a infraestrutura, a logística, que poderia dar um outro corpo às manifestações. A manifestação tinha 10 mil pessoas e era um carrinho de som puxado por 4 companheiros ali, arrastando 4 caixas de som. Aliás, acho que um equipamento de som cedido pelo PSTU. Então, você vê que não há um envolvimento, ninguém está chamando, como se dizia antigamente, o feito à ordem. Ou seja, não há uma ordem das direções partidárias, do tipo, isto é uma prioridade, os parlamentares têm que se envolver, as direções locais têm que se envolver, os partidos têm que estar na organização, tem que haver uma mobilização das bases desse partido, tem que haver convocação, tem que haver presença constante e dominante nos portais e nas redes sociais dos partidos. Basta ir ver os portais e as redes dos partidos, ele é um assunto marginal. Então, é uma burrice, do ponto de vista político-eleitoral, a esquerda não enfrentar de forma implacável o Estado colonial e racista de Israel. É uma burrice política-eleitoral a esquerda não enfrentar de forma implacável os crimes contra a humanidade cometidos pelo Estado colonial e racista de Israel. É uma burrice político-eleitoral a esquerda não enfrentar e não se apresentar solidária à resistência palestina. Basta ver o que está acontecendo no mundo inteiro. A solidariedade à resistência palestina está acuando a direita no mundo, acuando nos Estados Unidos.
Então, é uma concepção, essa concepção, me perdoe a palavra, e me perdoe, eu sou, em geral, frio em relação aos temas, mas eu vou dizer a palavra que me vem à cabeça. Essa concepção pusilânime em relação à questão palestina, ela, até do ponto de vista político eleitoral, só enfraquece o governo brasileiro, se não imediatamente o presidente e o chanceler, por conta dessa questão dos brasileiros que estão ali até quarta-feira em Gaza, mas o governo brasileiro, que seja então depois de quarta, o governo brasileiro tem que assumir a vanguarda na solidariedade à questão palestina. O presidente Lula, na minha modestíssima opinião, tem que liderar a América do Sul contra o Estado colonial e racista de Israel. O presidente Lula tem que fazer, no mínimo, o que fez Gabriel Boric. Mas, na verdade, o que deveria fazer era romper era a questão, né, que a gente se colocou. Romper todos os acordos com o Estado de Israel, considerar o Estado de Israel um Estado pária, considerar o regime sionista um regime criminoso. Eu tenho pelo presidente Lula uma admiração, um carinho muito grande, de muitos e muitos anos. Agora, quando eu abri ali as redes sociais no sábado cedo e eu vi o presidente falando sobre a jaca no Palácio do Alvorada, no dia da solidariedade mundial, a resistência palestina, eu não gostei. O presidente comentando sobre a jaca, que ele ia comer uma jaca, no dia da resistência mundial, resistência palestina, eu não gostei. Não está à altura dele, da sua incrível história política. Eu abri o portal do PT, Daphne. E aí? Não tem a manifestação do sábado. Verdade. Não tem uma notícia sobre a manifestação do sábado. Só a única coisa que fala aqui é dessa questão... A nota do dia 7 de outubro. Nota do dia 7. E uma noticinha que saiu na sexta-feira, que eu já me referi aqui na nossa conversa, de que ia ocorrer manifestação. Não tem uma matéria sobre as manifestações. Uma só matéria sobre as manifestações. E se a gente abrir do PSOL, eu quero ver. Não tem nada. Ele pode girar, não tem. É disso que estamos falando. Não dá tempo de a gente abrir aqui do PCdoB, mas não tem. Não há engajamento efetivo. Isso tem que ser cobrado dos partidos.